Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Amados irmãos e irmãs, neste domingo, dia do Senhor, a nossa nutrição diária será o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, e dos versículos 22 ao 33. Logo em seguida, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, subiu a montanha a sós para orar. Anoiteceu e Jesus continuava lá sozinho. O barco, entretanto, já estava longe da terra. Era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nas últimas horas da noite, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus logo lhes falou: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." Ele, porém, lhe respondeu: "Vem." Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, sentindo o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou-o e lhe disse: "Homem de pouca fé, por que duvidastes?" Assim que subiram no barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste domingo todo especial, dia do Senhor, somos convidados a mergulhar neste Evangelho. Jesus envia os seus discípulos para o outro lado do mar. E neste percurso, algumas coisas acontecem. O vento está agitado, né? Balança o barco, é escuro. Então, há muitas coisas adversas naquele momento. Mas Jesus tinha ficado e lá Jesus nos dá também uma outra lição. Depois que ele despede daqueles que estavam ali, Jesus se recolhe e vai orar. Então, Jesus, quando envia os discípulos para o outro lado, Jesus sabe que eles irão passar dificuldades, que eles ainda não estavam fortes, fortalecidos. Jesus quer a todo momento ensinar os discípulos, educar os discípulos nesta caminhada. Por isso, Jesus já começa dando a primeira lição. Antes de ir ao mar adentro, é preciso fazer um momento de oração. É preciso estar cheio da graça, porque dentro do barco, no meio do mar, muitas tempestades, muitas escuridões. Iremos ser provados, testados, e precisamos estar fortalecidos, cheios da graça do Espírito Santo para vencer as diversidades. Mais ainda, Jesus nos ensina que é preciso ter muita fé, muita coragem. Quando os discípulos já estavam vivendo aquele momento de angústia, aquele momento de sofrimento no meio do mar, e de repente ainda vê um homem caminhando sobre as águas. Tiveram medo, ficaram assustados, mas ao ouvir a voz de Jesus, acalmaram ou ao mesmo tempo tiveram dúvida quem era. E assim é que às vezes acontece conosco. Ao longo da nossa caminhada, Jesus até fala conosco, mas muitas vezes também nós duvidamos, nós não sabemos conhecer a sua voz. E Jesus disse para Pedro: "Vem!" E Pedro começa a caminhar em direção a Jesus, mas vai ficando fraco na fé, vai desanimando, vai tendo medo e logo começa a se afogar, começa a ir para o fundo. Mas também Pedro nos dá um outro caminho. É necessário ter neste momento a humildade de pedir: "Senhor, salva-me." No meio da tempestade, no meio da dor, no meio do sofrimento, suplica ao Senhor: "Senhor, salva-me." E Jesus então pega na mão de Pedro, coloca dentro do barco e cessa a tempestade. É isso, amados irmãos e irmãs.
Se nossa vida também está assim, vivendo no meio dessa tempestade, desses ventos que querem nos levar para outras direções, é a hora também de buscar, de suplicar: Senhor, salva-me. Sustentar na mão do Senhor, convidá-lo para entrar no nosso barco, para que Ele acalme todas as tempestades. E assim também, como os discípulos, nos prostrarmos diante dEle, reconhecer que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Senhor, vem e acalma as tempestades de nossa vida. Senhor, nós precisamos de Ti. Sustenta na minha mão e acalma as tempestades. Vem, Senhor Jesus, vem ao nosso encontro e nos ensina a ser verdadeiros discípulos. Um santo dia e neste domingo possamos confiar no Senhor, não desanimar. Deus é maior do que todas as coisas.